Olá a todos, estamos no nosso primeira aula do curso de análise criminal. Inicialmente nós vamos tecer alguns comentários sobre os tipos de análise criminal e posteriormente vamos trazer algumas informações sobre o que é análise criminal tática. Primeiramente, o conhecimento sobre análise criminal é o conjunto sistemático de processos analíticos direcionado à prestação de informações oportunas e pertinentes em relação aos padrões de crime, suas correlações e tendência, a fim de auxiliar o pessoal que atua de forma operacional e administrativa no planejamento e aplicação de recursos mínimos para a prevenção e repressão dos atos criminosos, auxiliando o processo de investigação, prisões e apuração de casos. Então, vejam que a análise criminal ela tem um conteúdo muito mais extenso do que a simples observação de informações. O Bruce ele traz para a gente uma informação muito importante, que é o conceito de análise criminal, que centra-se na análise do crime e o estudo sistemático dos problemas de criminalidade e desordem, bem como outras questões relacionadas com a polícia, incluindo fatores sociodemográficos, espaciais e temporais, para ajudar a polícia na apreensão criminal, redução de crimes e desordens, prevenção da criminalidade e sua evolução. Então, observe que quando trabalhamos com análise criminal, há diversos fatores que influenciam na análise e por isso é muito importante para que a gente tenha apreensões, prisões e resoluções de problemas relacionados ao crime. Assim, existem 6 tipos básicos de análise criminal. A análise tática, que veremos a seguir, está relacionada às informações de curto prazo e à tomada de decisões. A análise criminal operacional, que está relacionado à análise das polícias, seu conteúdo, as suas existências, suas operações, como o próprio nome diz. A análise administrativa, que vai cuidar das informações e como elas devem ser filtradas e passadas a cada um dos gestores das operações e também à população. Na análise criminal investigativa, diz respeito à atuação dos corpos policiais e como elas utilizam as informações para prover soluções para os casos. E a análise estratégica já é uma análise de Estado, uma análise necessária para que a gente consiga realmente depreender e trazer informações para poder fazer a análise do crime. Já a análise criminal de inteligência é um capítulo especial da análise criminal que tratará especificamente de informações estratégicas importantes para que se tenha a evolução do quadro do território que acaba articulando a atividade criminosa e por conta disso teremos então informações a serem ou terem uma análise pormenorizada. Assim, a análise criminal tática tem um papel importante na abordagem dos conteúdos aplicáveis aos problemas criminais específicos e imediatos. Então, nesse momento, a gente está de posse de uma informação importante que é o fato de que a análise criminal tática se prende às questões mais imediatas, de curto prazo. É nesse tipo de análise que utiliza grande parte das ferramentas quantitativas e qualitativas para promover o planejamento operacional com vistas à redução da criminalidade. E aí é importante o uso das teorias criminológicas que estão relacionadas ao indivíduo, relacionadas ao lugar e principalmente à ecologia. É importante que a gente tenha essas informações e ao mesmo tempo que tenhamos também outras que estão relacionadas à análise criminal tática. São elas: envolve a detecção de padrões de crimes. Então, o crime ele tem que ser observado na sua parte na qual a gente consegue identificar as rotinas e a lógica do ato criminoso, sua localização e concentração, e aí sim a gente vai trabalhar com o georreferenciamento e dados criminológicos que estejam relacionados ao criminoso e ao mesmo tempo ao estado onde ele pratica o crime. Lugares potenciais que podem emergir como grandes concentradores de atividade criminosa, criminalidade e a violência. E isso sim é um dos grandes formas, ou uma grande forma de nós atuarmos. Já o modus operandi é naquele que a gente identifica de qual maneira o delinquente utiliza as formas as mais variadas possíveis para a prática do delito. É também importante verificar que a análise criminal ela está presa a uma questão de curto prazo. É importante que se use o georreferenciamento,
as estatísticas e séries temporais de curto prazo para que a gente consiga fazer identificações de padrões de crime. Por exemplo, aqui você tem uma análise da cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, e aqui a gente observa que o padrão de criminalidade está exatamente concentrado em volta de alguns bairros. Então, a aplicação da análise criminal identifica exatamente onde prioritariamente se pode fazer a aplicação do policiamento. Aqui a gente tem demonstrado três padrões diferenciados de análise do crime, onde a gente tem aqui o cluster, padrão de cluster, que é onde você tem a reunião de delitos de forma tal que a gente consiga identificar a grande aglomeração. Aqui a gente tem os passos ou um padrão em que se determina quais foram os passos descritos por um grupo de criminosos ou criminosos. Então você tem aqui um padrão que difere do primeiro, em função de que o primeiro você tem uma localização de concentração e nesse segundo você tem os dados que foram descritos por meio de atos contínuos, onde um aconteceu após o outro. No terceiro tipo você tem um padrão híbrido, na qual você tem não só a localização, mas também você tem a concentração de atos criminosos. Veja o quão é diferente os três tipos. Então a análise criminal tática ela vai se importar em identificar esses padrões, de que maneira a gente pode atuar para que tenha uma aplicação de policiamento no primeiro caso de concentração, na segunda que é exatamente os passos nos quais os criminosos atuaram, e o segundo um padrão híbrido que você tem aí uma marcação de lugares de forma sequenciada e ao mesmo tempo a concentração dos padrões. Bom, para esse estudo vocês podem, eu recomendo que vocês se associem à Associação Internacional de Analistas Criminais, a IACA, que a gente pode encontrar na internet. É importante também que vocês tenham leituras complementares para poder compreender melhor todas essas nossas informações, as quais estão dispostas no nosso site, o www.abaquim.net. Você tem aí a informação Introdução à Análise Criminal. Essa obra é importantíssima para assim compreender os passos para você fazer a análise mais dedicada. Você tem também a análise criminal aplicada, é também importante para a gente ter uma compreensão mais favorável. Você vai encontrar também essa obra bastante importante do Gustav Bruce, que ele vai trazer as informações da IACA e os padrões que eles adotam para explorar a análise criminal. Você tem ainda a análise criminal tática, é também importante dentro desses processos, não só de pesquisa, mas também de investigação. A espacialização, que também é algo que a gente precisa a fim de determinar quais são esses padrões de crime e suas replicações a nível de identificação e as qualificações dos padrões. Você também tem análise criminal, relatórios e de sorte tal como criar as unidades de análise criminal. Você também o crime cotidiano, na qual você pode identificar tais padrões. E a padrão de crimes na qual você pode utilizar a atividade de inteligência relacionado a ele. A análise criminal por meio do mapeamento de Raquel Borba, importantíssima obra. Os tutoriais de análise criminal, que envolve o georreferenciamento. E por fim, convidamos a todos que acessem o nosso site para que a gente possa progredir na nossa segunda aula sobre análise criminal tática. Para todos, até então a próxima aula.